Ciao a tutti e benvenuti a mais uma aula da Biblioteca do Crochê, nossas aulas de toda sexta-feira aqui no canal. Venho pedir para vocês, se vocês estão gostando desse conteúdo, para se inscreverem no canal, curtir, comentar, compartilhar, ativar sininho. Aqui eu também tenho linkado o nosso Apoia-se para você que quer me apoiar e assim eu continuar com todos os vídeos, com todas essas produções que eu tenho feito para vocês. Isso me ajuda demais e valoriza muito meu trabalho. E eu já agradeço. Caso você não possa me apoiar, tudo bem também. Basta você estar aqui participando ativamente das nossas aulas e não perdendo nenhum vídeo do canal. De sexta-feira a gente tem as aulas de crochê, mas ao longo da semana a gente tem outros vídeos, tem o videocast, tem os vlogs que eu lanço toda segunda, contando sobre a minha vida aqui na Itália, meu trabalho, viagens, coisas boas, coisas não tão boas assim, porque a vida real às vezes é muito legal e às vezes nem tanto. Então eu espero que vocês estejam gostando de todo esse conteúdo. Eu estou me divertindo muito, gostando muito de produzir tudo isso. E é isso, gente. Vamos começar a aula de hoje, que hoje eu tô animada para a aula de hoje, porque é a segunda aula do Honeycomb. Na aula anterior eu ensinei vocês a fazer o Honeycomb na forma tradicional, falei o nome dele em italiano, em inglês, dei algumas explicações a mais, então hoje a gente já vai partir direto para a execução do Honeycomb céltico. Então sim, eu já vou começar a compartilhar também um pouquinho dos conhecimentos em crochê céltico. O Honeycomb céltico é esse lindo aqui, eu amo este ponto, eu tenho vontade de colocar ele em tudo. E aqui vocês podem ver que eu coloquei também o detalhe nas mangas, que é um suéter de lã bem grossa. Esse daqui eu fiz com agulha 12, ou seja, ele é bem grosso e ele ficou lindo. Aqui nessa gola que eu teci, também o Honeycomb, e ele eu fiz com agulha 5 essa gola, é uma lãzinha mais peludinha que também ficou lindo. Na aula de hoje eu tô gravando com uma lã mais fininha e também fica lindo. Ele é um ponto que no início ele parece um pouco chatinho, ele parece que não tá dando certo, que não vai ficar bom, mas fé no pai, continua ali que ele vai criar o corpinho dele e é uma alegria quando a gente começa a ver essas casinhas tomando forma. Precisa de um pouquinho mais de atenção nessa aula de hoje. Eu espero que as mãozinhas aí de vocês estejam bem aquecidas de todas as práticas que a gente vem fazendo nas últimas semanas. Da semana passada já foi um gráfico bem diferente, né? Uma técnica bem diferente do Honeycomb. E agora a de hoje também vai ser um desafio, mas um desafio bem daqueles legais. É um conhecimento a mais e é sempre muito valioso. Então hoje vocês vão aprender o Honeycomb céltico. O crochê irlandês, os cabos, né? As pessoas chamam às vezes de cabos irlandeses, cabos nórdicos, crochê irlandês, tem várias variantes. Então, para a gente não passar sem nenhum aprendizado de outros idiomas na aula de hoje, o crochê céltico em inglês se diz Celtic crochet e em italiano uncinetto celtico, ok? Agora vamos lá. Ah, mais uma informação antes de começar. Para executar este ponto de hoje, cada casinha de abelha são 8 pontos de base. Então aqui a gente também tem uma matemáticazinha. Ou seja, por exemplo, para eu fazer essa parte aqui, se são 2 casinhas, 8 mais 8. Cada bolinha dessa precisa de 8 pontos de base para ser bem executado. Então tem que fazer essa continha. Quantas casinhas de abelha vocês vão querer nessa peça, nessa amostra, nesse pedaço de crochê que vocês estiverem tecendo. Lembrando que sempre tem que deixar também pontos para as laterais, mas isso tudo eu vou explicar agora na execução. Importante vocês anotarem aí que para cada casinha de abelha são 8 pontos de base, ok? Agora sim, bora lá começar! Vamos então começar a tecer a amostra. Aqui nós temos 22 pontos de base, ok? Eu fiz 2 carreiras de pontos baixos, como eu já ensinei para vocês. E agora a gente vai fazer uma correntinha e fazer a primeira carreira do Honeycomb. Essa carreira, ela é ímpar, é a carreira número 1 e todas as carreiras ímpares serão feitas dessa forma. Primeiro a gente vai fazer
2 pontos altos aqui no início dessa carreira, 2 pontos altos normais. Agora a gente vai começar o honeycomb. Para isso a gente vai fazer ponto alto duplo, ou seja, 2 voltas na agulha. A gente vai saltar 2 pontos de base e no terceiro ponto a gente vai fazer um ponto alto duplo. Então aqui a gente vai tirar de 2 em 2. Agora a gente vai repetir no próximo ponto este mesmo ponto alto duplo. Agora, a gente precisa fazer os pontos altos duplos nesses 2 pontos que a gente saltou aqui de base, começando pelo ponto que tá um pouquinho mais distante, esse daqui. Então, de novo, a gente vai laçar a agulha 2 vezes e a gente vai fazer por trás desses 2 pontos altos que a gente acabou de fazer. Essa parte precisa de bastante atenção, ok? Então, laça a agulha 2 vezes e insere a agulha passando por trás dos pontos feitos ali naquele ponto de base que eu sinalizei. Prende o fio, né? Puxa o fio e faz o ponto alto duplo, né? Então, aqui agora a gente vai fechar ele de 2 em 2 com atenção e calma. Se for preciso, veja de novo essa parte. Agora aqui a gente fez o ponto alto ali naquele pontozinho que estava mais distante, né? Aquele ponto de base mais distante que a gente saltou, e agora a gente tem que fazer a mesma coisa no próximo. Então, de novo, a gente vai laçar a agulha 2 vezes, vir por trás daqueles 2 pontos altos, inserir a agulha, puxar o fio e agora laçar de 2 em 2. E aqui a gente já vai ter a primeira parte de metade da casinha da abelha, da primeira casinha da abelha. Então, vocês vão ver que fica tipo um X em relevo, né? Aqueles 2 primeiros que a gente fez ficam em relevo. Agora, vamos fechar essa casinha. Então, a gente vai laçar a agulha 2 vezes de novo, saltar 2 pontos de base de novo e no terceiro ponto fazer o ponto alto duplo. E agora, de novo, no ponto seguinte. Agora, aqui a gente vai fazer aqueles pontos altos duplos de novo nesses 2 pontos de base que a gente saltou, só que agora a agulha vai estar pela frente dos pontos que a gente acabou de fazer e não por trás. Exatamente dessa forma que eu vou demonstrar. Primeiro a gente insere no ponto de base que está mais distante e depois a gente faz no ponto que está ali em seguida, ok, gente? Façam com atenção. Aqui a gente fez a primeira parte da casinha de abelha, a parte de baixo. Então, aqui a gente tem uma meia casinha de abelha feita. Eu decidi fazer as casinhas de abelha separadas para vocês acompanharem melhor. Então, aqui a gente vai fazer agora 2 pontos altos normais para separar uma casinha de abelha da outra. E agora a gente vai fazer a segunda casinha de abelha exatamente da mesma forma que a gente fez a primeira, né? Essa primeira parte. Então, vamos repetir essa parte da casinha de abelha, vamos fazer 2 vezes, né? São 2 casinhas aqui que eu escolhi fazer com vocês para fixar bem. Então, feitos os 2 pontos altos duplos iniciais, agora a gente vai repetir. A gente tá aqui nesse início, né, do início da casinha dela. Então, a gente vai fazer aqueles 2 pontos altos duplos agora, passando por trás dos 2 pontos altos duplos que a gente acabou de fazer. Com atenção, com calma, com essa mão bem relaxada, sem muita tensão, para essa casinha de abelha não ficar toda torta. Então, aqui fizemos a primeira metade da segunda casinha de abelha, referente aqui, essa parte é igual essa primeira casinha, agora a gente vai fazer a segunda parte. Então, de novo, vamos repetir o passo a passo da segunda parte da outra metade da casinha de abelha dessa carreira.
Faremos agora os 2 pontos que a gente saltou e nessa segunda parte, né, da casinha da abelha, a gente passa a agulha pela frente dos pontos feitos. Agora faremos os 2 últimos pontos altos da lateral e assim concluímos a primeira carreira do honeycomb. É um total de 4 para construir essa trama. Este é o aspecto da primeira carreira, que parece que não tá dando nada certo, mas confia que tá dando sim. A gente faz uma correntinha para virar e vamos para a segunda carreira. Essa é a carreira que a gente trabalha pelas costas do ponto. Primeiro ponto alto normal, inserindo a agulha normal. No segundo ponto alto, a gente vai inserir a agulha, passando ela pela frente do corpo da base ali, do corpo do ponto da base, né, da carreira anterior. Laça a agulha, ponto alto normal. Essa carreira ela é toda trabalhada em pontos altos normais, porém com a agulha sendo inserida de trás para frente, dessa forma. Então, insere por trás, passa a agulha pela frente do corpo do ponto da carreira anterior e faz o ponto alto, prestando muita atenção nos pontos que estão cruzados, né, os pontos do honeycomb, porque é só ir fazendo na sequência, tá? Sem ter que saltar nenhum deles. Então, muita atenção. Vão executando, né, construindo esses pontos altos com atenção, dessa forma que eu estou demonstrando no vídeo, e vocês logo vão começar a enxergar o desenho do honeycomb se formando. Então, não saltem nenhum ponto, façam com calma, treinem bastante a mão de vocês. Eu falo muito isso, porque é muito importante para o ponto não ficar repuxado, que depois vocês vão vir falar que não tá dando certo, e muitas vezes é só o ponto que tá muito repuxado. Então, as carreiras pares, as carreiras que são trabalhadas nas costas dos pontos do ponto honeycomb, vai ser sempre trabalhada dessa forma, e vocês vão ver que as cabeças dos pontos ficam para trás. E é por isso que é muito importante a gente passar a agulha dessa forma, porque assim o honeycomb vai criar sua trama perfeita. E a parte de trás é onde ficarão as cabeças dos pontos, e assim não vai interferir no desenho da trama. Então, todas as carreiras pares são feitas dessa forma. Lembrando que o honeycomb, a construção completa do desenho dele, são necessárias 4 carreiras, e aqui a gente está na segunda. Estamos aqui agora fazendo o último ponto da lateral. Este ponto alto, sim, a gente insere a agulha ali na cabeça do ponto. De todas as carreiras, o primeiro e o último ponto alto vai ser sempre feito dessa forma. E aqui vocês já começam a ver a trama do honeycomb se formando, o desenho dele se formando. A gente vai começar agora a terceira carreira. Ponto alto sobre ponto alto, inserindo a agulha na cabeça do ponto. E agora, a agulha vai ser sempre inserida nas carreiras ímpares, passando por trás do corpo do ponto da carreira anterior, ok? Para o honeycomb, o ponto alto é duplo, então são 2 laçadas na agulha. A gente vai saltar 2 pontos de base e no terceiro ponto a gente vai inserir a agulha por trás do corpo do ponto da carreira anterior. Não vai inserir a agulha na cabeça do ponto, ok? A gente vai passar ela por trás do corpo do ponto e fazer o ponto alto duplo. No ponto seguinte, a mesma coisa. E agora, gente, vamos laçar a agulha 2 vezes de novo
para fazer ali naqueles 2 pontos de base que a gente saltou. Dessa vez, a gente vai inverter a sequência. Primeiro, a gente vai passar a agulha pela frente dos pontos altos que a gente acabou de fazer, sendo que primeiro a gente faz naquele ponto que está um pouquinho mais longe e depois a gente faz no ponto que está em seguida. Da mesma forma que fizemos na carreira número 1, estamos fazendo aqui agora. A segunda parte da construção da casinha, a gente salta de novo os 2 pontos de base e faz os pontos altos duplos, né? Pegando ali no terceiro e no quarto ponto que estão em sequência. E agora, os 2 pontos altos duplos que faltam, vocês estão vendo aqui, são esses aqui. A gente vai passar por trás, igual a gente fez na primeira carreira, só que dessa vez inserindo a agulha por trás, né, do corpo do ponto de base. Essa parte é um pouco chatinha mesmo, precisa treinar, mas com calma e paciência vocês vão conseguir executar, ok? E depois vocês vão ficar muito felizes também quando ver a construção do honeycomb acontecendo. Então, primeiro a gente faz naquele ponto que está um pouquinho mais longe e agora aqui no segundo ponto da sequência. Passa por trás dos pontos altos que a gente fez, insere a agulha por trás do corpo do ponto da carreira anterior, laça o fio e faz o ponto alto duplo. E aqui a gente já vai conseguir ver então o primeiro desenho da casinha, a primeira bolinha, a primeira casinha da abelha, ela fica em relevo. Aqui em seguida a gente vai fazer os 2 pontos altos, né, que a gente tá fazendo aí para separar uma casinha de abelha da outra, também passando a agulha por trás do ponto e assim mantendo o relevo. E agora a segunda casinha de abelha para a gente refazer todo esse passo a passo. Então vamos lá, com atenção, com cuidado. Se errar não tem problema, é só refazer. Prestando atenção no vídeo, vocês vão conseguir executar perfeitamente o honeycomb. Feitos os 2 primeiros pontos duplos, agora a gente vai seguir fazendo os 2 pontos altos duplos naqueles 2 pontos de base que a gente saltou, exatamente como a gente fez na primeira casinha, no início da carreira. Vamos agora para a segunda metade da casinha, então temos 4 pontos para trabalhar, a gente começa ali no terceiro, como fizemos na primeira casinha do início da carreira. Então, no terceiro ponto e agora no quarto ponto. Depois a gente vai voltar fazendo os 2 primeiros pontos que a gente saltou e dessa vez passando a agulha por trás dos pontos altos feitos. Então, são esses 2 pontos aqui que a gente vai trabalhar agora. Laça a agulha e primeiro naquele ponto que está mais longe e depois em seguida no ponto que está à frente dele, na sequência dele. Então, essa é a parte que precisa de um pouquinho mais de atenção. Vocês entenderam que a primeira carreira e a terceira carreira são a mesma coisa, só muda a sequência na segunda parte, né, da construção das casinhas. Que na primeira carreira a gente começou, né, inserindo a agulha por trás dos 2 pontos altos feitos ali no início. E na terceira carreira a gente começa inserindo a agulha pela frente dos 2 pontos altos. Então a gente vai intercalar exatamente da forma que eu ensinei para vocês na construção do honeycomb, conforme vocês forem crescendo a amostra de vocês. Aqui a gente tem as 2 casinhas já prontas, as 2 bolinhas de casinhas prontas, vocês já vão conseguir ver os 2 pontos altos ali separando uma da outra. E aqui a lateral a gente vai fazer como a gente fez no início, os 2 pontos altos, para finalizar a lateral da terceira carreira do honeycomb. Faz uma correntinha e vira o projeto que a gente vai fazer a quarta carreira, que é a parte de trás, e aqui vocês vão ver bem como as cabeças dos pontos ficam para trás. Essa é a quarta carreira, ou seja, carreira par, e a carreira par é sempre feita igual a segunda carreira, né, que eu já ensinei vocês. O primeiro ponto alto ali normal, e todos os pontos altos agora é passando a agulha de trás para frente, inserindo a agulha pela frente do corpo do ponto da carreira anterior, laçando e fazendo os pontos altos. É assim por toda essa carreira. Muita atenção para não saltar nenhum ponto, e é só ir fazendo dessa forma
em sequência a gente vai tecer essa carreira inteira juntos. Então, reforçando as carreiras pares, as carreiras que são trabalhadas nas costas do honeycomb, vão ser sempre dessa forma, inserindo a agulha dessa forma quando a gente está trabalhando em carreiras de idas e vindas, ok? Então, o honeycomb, ele se faz com essas 4 carreiras que eu ensinei para vocês. Teçam a amostra de vocês na altura que vocês desejarem. Depois da 4ª carreira, vocês voltam a repetir o passo a passo da 1ª carreira e assim indo em sequência até alcançar a altura desejada. Chegamos ao final da 4ª carreira, que o último ponto alto normal a gente faz ele inserindo a agulha na cabeça do ponto de base da carreira anterior. Correntinha, e aqui eu estou mostrando para vocês todo o desenho. É sempre bom dar uma ajeitadinha nos pontos que estão em relevo para frente, trazendo eles mais para frente e assim deixando mais em evidência ainda as casinhas de abelha. Este é o honeycomb céltico, que do tricô também, né, existe, ele é muito tradicional na Irlanda e aqui eu tô ensinando vocês a fazer no crochê porque também é possível. Então agora é só praticar e a gente se vê na próxima semana. Ah, mas antes eu quero só mostrar aqui para vocês bem de pertinho a gola que eu fiz com o honeycomb. Então é assim que ele vai ficando quando ele é feito em sequência, sem nenhum ponto separando uma casinha da outra. Essa é a forma dele deitado, lindo em todas as posições. Obrigada, gente, por assistir a aula de hoje e a gente se vê na próxima semana. Um beijo e tchau, tchau!